Olá, tudo bem? Meu nome é Kathleen, sou professora, tenho uma trajetória acadêmica aí de mais de 15 anos, estudando a complexidade do humano e também o mundo, o qual esse humano se relaciona e os objetos que nos ajudam a compreender esse mundo e a nós mesmos. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para as redes sociais e ainda é um pouco estranho essa exposição. Eu sempre fui muito avessa a me expor, tanto que faz pouco tempo que eu abri meu Instagram para compartilhar com as pessoas as minhas reflexões dos últimos anos, que envolve toda essa problemática, vamos dizer assim, do sujeito, do homem, né, dos seus conflitos, das suas paixões, enfim. Faz alguns dias que eu propus no Instagram, fiz até uma provocação sobre o binômio liberdade e servidão. É bastante comum, assim, a gente ter imagens de heróis que lutaram e morreram em nome da liberdade, como também a gente ter visto, né, ao longo da história da humanidade, experiências de servidão, inclusive recentemente. Então, essa é uma questão que mexe muito com o imaginário social, né? Discutir esse tema. Somos livres ou amamos a servidão? Como é que ficamos, né, nessa história? Bom, do ponto de vista da filosofia, a discussão da liberdade, ela se faz por meio do binômio liberdade e determinismo. Na filosofia, é possível a gente ver três correntes sobre essa temática, as três principais correntes, que são, a gente pode falar de um determinismo fraco, que é a posição filosófica que faz a conciliação entre liberdade e determinismo. E essa corrente, então, ela apresenta dois critérios básicos para poder falar de liberdade, que é a condição realmente do sujeito de poder escolher o seu desejo, né, o que ele quer, o que ele deseja. E o outro critério diz respeito a que esse sujeito não sofra constrangimentos externos, impedimentos, né, para poder realizar a sua ação. Obedecido esses dois critérios, pode-se falar em liberdade, então, nessa perspectiva. Essa perspectiva também, ela diferencia o que é uma ação livre de uma vontade livre. E para ela, o que importa é o agir livre, independente das motivações ou determinações da vontade. A outra perspectiva é a libertarista. Essa perspectiva, ela é considerada radical, porque ela desconsidera completamente o determinismo. Ela trabalha só apenas com a ideia de uma liberdade total do sujeito de agir, tanto liberdade de agir como de vontade. E é uma perspectiva que trabalha com a ideia de responsabilidade do agente por sua ação. E do ponto de vista da ética, acaba sendo uma perspectiva interessante, porque a ética precisa de dois pontos básicos, né, para poder se haver discussão desse ponto de vista, que seria realmente a liberdade de ação, e não haver constrangimentos, né, e poder responsabilizar esse agente por sua ação. O terceiro posicionamento filosófico seria o determinismo radical absoluto, né, que daí é também conhecido como fatalismo. Nessa corrente filosófica, não se tem liberdade de jeito nenhum, então se opera com base no determinismo causal, chamado causal, que é a partir, então, né, que as ações humanas são regidas pelos princípios naturais, as leis naturais que regem o comportamento humano. Para essa perspectiva, não há, por exemplo, possibilidade de responsabilizar os sujeitos,
porque o comportamento é determinado, e também não tem possibilidades abertas ao futuro. Por quê? Porque nesse ponto de vista, uma determinada ação, no determinado tempo, dada determinadas circunstâncias, ela vai se repetir, ela sempre vai ser a mesma, não tem como ser de outra forma. Então, por exemplo, se em 1789 tivemos a Revolução Francesa, em 1500 já era verdade que haveria a Revolução Francesa. Então, esse é o ponto aí dessa perspectiva. Esse é o ponto de vista básico, né, da discussão filosófica, sobretudo no que diz respeito à liberdade, né, é o ponto epistemológico aí que é discutido na filosofia. Mas se a gente for pensar esse tema de um ponto de vista da história do pensamento ocidental, e aí eu marco aqui o ocidental, porque é a partir desse lugar que a gente está falando, somos socializados nessa cultura, né, do Ocidente, que tem uma visão de mundo, uma visão de homem muito particular, com uma lógica muito particular, e é a partir disso que a gente fala, então. Do ponto de vista, então, da história do pensamento ocidental, a discussão de liberdade, que é milenar, né, diga-se de passagem, é milenar, ela pode ser vista, então, por exemplo, a partir da Grécia Antiga. Vamos aí dar nos localizar, então, espacialmente e temporalmente. A gente pode ter como ponto de partida aí a Grécia Antiga dos anos mais ou menos 800 antes de Cristo, quando datam os escritos de Homero e Hesíodo, por exemplo, que são historiadores muito importantes, que relatam como que se deu o nascimento dessa civilização, né, que é o berço aí da sociedade ocidental. Bom, Hesíodo, na Teogonia, que fala aí do nascimento dos deuses, vai falar das moiras. E as moiras são o destino. O destino, então, do ponto de vista do Hesíodo, dessa narrativa, tanto os homens como os deuses estavam submetidos já a essas leis naturais com seus destinos traçados, né? As moiras teciam com o fio da vida, né, o destino de homens e deuses. É interessante porque as moiras, junto com a mãe, né, que eram filhas de Nix, a deusa da noite, e netas de Caos, né, do deus Caos, que são os primeiros deuses da história, né, da Grécia, dos mitos gregos. Então, né, o primeiro deus que surgiu foi o Caos, né, que teve sua filha Nix e que teve as moiras. Então, a gente está falando aí realmente, né, vamos dizer assim, de a origem de um pensamento que também, né, desemboca aí numa civilização que acaba que é também o berço da forma de pensar, né, essa forma de pensar ocidental. Bom, depois disso a gente pode pular ali para 350, mais ou menos, antes de Cristo ainda também, que é quando viveu Aristóteles, e que com Aristóteles já se começa a pensar essa conciliação entre determinismo e liberdade, porque a ideia de liberdade em Aristóteles, ela vai vir como algo importante para a ação humana. E Aristóteles vai ter como mediador aí a razão, né? Então, Aristóteles já é um arauto da razão, né? A razão que ela vai ser, digamos assim, deixada de lado, né? Tirada do centro aí das possibilidades de conhecer o mundo na Idade Média, né? Que na Idade Média a gente vai ter a fé revelada, livro sagrado, enfim, uma outra forma de pensar o mundo e o homem, e ela retorna depois também para o centro novamente na modernidade, né? Mas então a gente, com Aristóteles, a gente já tem aí uma discussão que sai, né? Que sai daquela cosmologia antiga dos deuses, do destino traçado, né? E já começa a ganhar aí essa discussão de uma liberdade de ação, né? Depois disso, a gente pode pular também para a Idade Média para falar um pouco de Santo Agostinho,
que também traz uma discussão muito importante. Ele escreve sobre o livre-arbítrio, por exemplo, né? Que o livre-arbítrio foi uma forma que ele encontrou para poder discutir a origem do mal. Isso porque, assim, havia questionamentos com os debatedores de Santo Agostinho sobre a origem, então, de tudo. Porque se tinha, né, o pensamento, bom, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, isso quer dizer, então, que ele é a origem de tudo, inclusive do bem e do mal. E Santo Agostinho vai dizer que não. A origem do mal é o próprio ser humano, que tem um livre-arbítrio para agir. E esse livre-arbítrio foi dado por Deus, né? Então, aí a gente também tem essa discussão de liberdade. Depois a gente pode pular para o século XVIII, né? Para o Kant. O Kant nasce em 1724, então a gente já está aí no século XVIII. Santo Agostinho, só para localizar espacialmente, é mais ou menos ali 390 depois de Cristo, né? Depois a gente pula então para Kant, século XVIII. E Kant também vai trazer uma ideia de liberdade conciliatória com o determinismo, né? Então, Kant também vai fazer a aposta na razão. Então, olha aí, a razão novamente, depois da Idade Média, com o Renascimento e a modernidade, ela ganha centralidade novamente. Ela ganha centralidade como uma forma, né, como a forma, o critério, né, de se conhecer o mundo e o homem. Bom, então Kant também vai trabalhar dessa perspectiva da liberdade mesmo, né? Que ele vai considerar então que há uma liberdade de ação e uma liberdade de vontade, mas que são subordinadas à razão, né? A liberdade e a razão, inclusive no pensamento kantiano, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Não dá para falar de uma sem a outra, né? Tanto que para Kant a liberdade age segundo a razão e a razão se realiza pela liberdade, né? Então tá aí essa discussão no pensamento kantiano. O que a gente pode observar do que foi dito até aqui é que os defensores da razão, né? O Aristóteles, Kant na modernidade, enfim, acabam apostando na liberdade humana, né? Porque confiam nesse atributo aí da psique, né? Que seria a razão. Bom, se a gente está então no século XVIII e a gente tem como centro novamente aqui de explicação das coisas a razão, a gente vai ter um movimento aí que se inicia depois de Kant. Se inicia com alguns filósofos, né? Vou citar 3, dos quais eu tive mais contato, que é Schopenhauer, Nietzsche e o Freud, né? O Freud também. Eles são responsáveis por fazer o questionamento da razão. Eles são responsáveis de colocar em xeque a razão, porque a razão é tida como aquilo que diferencia o ser humano dos animais. E a razão é o critério pelo qual o homem ele pode conhecer o mundo, os objetos, se conhecer. Então a razão é a maneira como, né, de explicação das formas e possibilidades do conhecimento. Isso gera a ideia de transparência, isso gera a ideia de que o homem ele é produtor do discurso, que o homem ele é um tomador de decisão porque racionalmente ele tem a capacidade de fazer as escolhas, gera todo esse ideário, né? Só que daí vem Schopenhauer, vem Nietzsche, vem Freud, bem nessa sequência, né? Porque Schopenhauer primeiro, pouco mais velho do que Nietzsche, depois Nietzsche, que é 12 anos mais velho que Freud, vem Freud, né? Então a gente tá falando aí de um Schopenhauer que nasce em 1788, um Nietzsche que nasce em 1844 e um Freud que nasce em 1856. Então é uma sequência aí de uns filósofos da suspeita, né? Que faz esse questionamento e descentramento da razão. O Schopenhauer, com a ideia de vontade,
ele vai, de certa forma, antecipar, né, a gente fazendo muitas ressalvas, mas ele antecipa a noção de inconsciente em Freud, porque em Schopenhauer a vontade representa um pouco isso, né, de algum impulso, uma força que se move na gente, né, independente da consciência. O Nietzsche também com a ideia da vontade de poder, né, e o Freud com o inconsciente. Tanto que o Freud, ele vai dizer, né, impus à humanidade a terceira ferida narcísica, quando ele diz, o homem não é senhor em sua própria morada. Então, aí ele já tá tirando, então, o eu, né, que é essa consciência, que é portadora da razão, né, ele tá tirando da centralidade, quando ele fala assim, né. E o Freud vai dizer que esse eu, essa razão, ela é feita, ela é o quê? Ela é uma ilusão, ela é desconhecimento, ela é projeção, porque quando a gente se subjetiva como um eu, quando a gente vai criando a nossa identidade, é sempre a partir do outro. A gente depende do outro para existir, a gente depende do outro para se tornar um sujeito, a gente depende do outro para se tornar um eu, né? E esses processos, eles são processos que fundam o inconsciente. E o inconsciente, ele falando aqui de uma maneira muito simples, né? Simplificando, tentando simplificar, né? Esses jargões aí que são muito complexos, mas o inconsciente, ele é um aglomerado aí de valores, princípios, gostos, quereres do outro, daquele que nos cria, daquele que nos conduz, né? Conduz a tornar sujeitos. E quando a gente, né, a gente fala, quando a gente é criança, a gente aprende a falar, e é interessante, né? Porque são mecanismos, assim, automáticos também, né? Nessa construção aí, né, que funda o inconsciente, essa nossa trajetória de socialização, de subjetivação, e que o Lacan fala, né, a gente fala, a gente aprende a falar, a gente não pensa para falar. Se a gente pensar para falar, a gente não fala. Façam esse teste, tentem pensar tudo que vocês vão falar, dá uma travada. Então, só para dizer então que é um pouco também, tem um automatismo aí. E aí o inconsciente, como ele é recalcamento de todos esses valores, de tudo isso que falam pra gente, que dizem que a gente é, o que o mundo é, enfim, o que é certo, o que é errado, ele tá lá. Ele tá lá, de alguma forma, orientando nossas ações. Então, o consciente, que é a sede da razão, né, porque razão não tem na psicanálise, né, razão é do discurso filosófico, mas a gente pode fazer essa aproximação. Então, a sede, né, esse consciente, esse eu, que é a sede da razão, ela é comandada, né, pelo inconsciente. E é quando, então, por exemplo, o Einstein, que eu coloquei essa frase dele no Instagram outro dia, né, que ele vai dizer, olha, eu não sei, eu não acredito muito nessa coisa de liberdade humana, porque age em mim constrangimentos, pulsões, sentimentos do qual eu não conheço, né, ou seja, eu desconheço e do qual eu não tenho controle. E aí a gente vê como Freud, quando ele vai falar que o eu é desconhecimento, né, porque é projeção, porque o eu é o que vem do outro, é o que o outro diz que eu sou, e a partir daí eu crio então a minha própria, né, quer dizer, minha própria ideia de mundo, mas que não pode ser deslocada, né, separada disso que me disseram que é o mundo, né, enfim. E aí essa discussão, então, de liberdade e servidão, ela se torna um pouco mais, né, complexa, difícil. E aí o Freud, o Nietzsche, Schopenhauer acabam assim, sendo um pouco rotulados de deterministas. Mas, assim, do ponto de vista né, epistemológico, também político, né, ontológico, não dá para falar em determinismo absoluto aqui. Aqui a gente tem, sim, um grau de determinismo, né, nessa ação humana, dado isso que a gente falou, né, do que é o inconsciente, porque
o que nós, né, somos formados pela nossa história de vida, pela história de vida dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Então tem muito, né, dos valores de família, que de certa forma nos determinam, né, ajudam a determinar aquilo que a gente também, né, aquilo que a gente também acredita. Então há aí uma determinação, um condicionamento, se a gente pode falar assim. Porém, do ponto de vista político também, até ontológico, não dá para falar no determinismo absoluto. Por quê? Porque a subjetividade, né, na sua relação com a objetividade, ela tem fissuras, ela tem aberturas, ela tem vazios, ela tem furos, buracos, e isso o determinismo não alcança, sabe? O determinismo não alcança isso aí, e isso são momentos, então, de liberdade, onde é possível romper com o determinismo nesses momentos, nesses espaços, nessas brechas, nesse buraco. Então, o tempo todo, né? O homem, o tempo todo, sua relação com outros homens, né? As relações sociais, elas estão o tempo todo nessa dialética realmente entre determinismo e liberdade. É uma dialética aí, sabe? Então, o que pode ficar pra gente dessa discussão entre determinismo e liberdade é um pouco isso, né? É um pouco realmente a conciliação desses dois polos, essa dialética, né? E aí a discussão da liberdade pode se dar aí, porque isso é importante não só para a gente ficar aqui elucubrando, né, discutindo, que também é legal, que também tem seu espaço, mas também para pensar a política, no sentido amplo, né? Pensar o político, a política, no sentido amplo do termo, do ponto de vista daquilo que a gente quer enquanto projeto de sociedade, daquilo que a gente quer enquanto políticas públicas, enfim, né? Algo importante também em momentos como esse que a gente vive, que a gente precisa também escolher, por exemplo, os governantes, né? E aí a gente precisa ter isso assim em mente, né? E aí o tema da servidão também, né? Que é muito assim, eu recomendo o texto do Etienne Laboissy, que foi escrito em 1500 e pouco, mas é um texto bastante atual, que ele escreve o discurso da servidão voluntária, onde ele faz perguntas importantes, e uma delas que a gente pode se identificar até os dias atuais, que é por que muitos, né? Por que uma multidão, por que um povo, porque muitos se submete aos mandos e desmandos de poucos. Por que isso acontece? E muitas vezes acontece sem haver violência, sem haver constrangimentos que façam a pessoa servir. Por isso ele fala da servidão voluntária, que muitas vezes é com o nosso próprio consentimento mesmo. E a gente pode pensar nas relações de trabalho da atualidade, nas relações que a gente estabelece com o Estado, que a gente pode ver isso muito claramente, né? Que a gente também muitas vezes se coloca nessa condição de aceitar, de esses desmandos, enfim. Certo? Então, era um pouco essa discussão que eu queria trazer. Né, para fazer essas discussões complexas, eu preciso reduzir bastante o pensamento dos autores, então eu tenho consciência disso, né, que pode, através disso, acabar tendo alguma imprecisão. Mas é uma escolha, senão não dá para também, né, fazer vídeos que ficariam muito longos. E é isso, né? Tentar, assim, sempre trazer essas discussões muito complexas, cheias de conceitos, né, que não são cotidianos, né, tentar fazer algumas traduções aí também, tá certo? É isso, espero que gostem e até breve, até a próxima, tchau!